sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós temos a cada dia a oportunidade de te conhecer, de glorificar o teu nome, de dizer que tu és santo, tu és bendito, grande eu sou, El Shaddai, Elohim. Oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre o teu povo, venha sobre, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, haja santificação do alto, haja santidade, porque está escrito em tua palavra que sem santidade ninguém verá o Senhor. Oh, Senhor, como é maravilhoso estar em tua presença, como é bom ser santos diante de ti, porque quando nós somos santos, quando nós nos arrependemos, o Senhor fala conosco, o Senhor se revela a cada um de nós, o Senhor manifesta o teu reino, a sua presença é grande em nosso meio. Oh, Espírito Santo de Deus, flui em cada um de nós, se manifesta nesse lugar, se manifesta em nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Haja, Senhor, conversão genuína, arrependimento genuíno, em nome de Jesus Cristo. Leva, Senhor, cada um de nós nessa noite ao arrependimento, a buscar uma vida santa, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, levanta cada um aqui nessa noite, Senhor, com o coração arrependido diante de ti, com o coração voltado totalmente a ti, Senhor, para que cada um possa se levantar nessa noite como um homem e mulher de oração, em nome de Jesus, como intercessor, Senhor, dos nossos pastores, das nossas famílias, da nossa liderança, em nome de Jesus. Santifica, Senhor, o teu povo, santifica o nosso bairro, santifica as nossas famílias, santifica o nosso ministério, em nome de Jesus. Santifica-nos, Senhor, com teu sangue, santifica, Senhor, a nossa mente, em nome de Jesus. Santifica o nosso corpo, o nosso coração, santifica as nossas palavras em ti, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Aplauda o Senhor, irmão. Nosso desejo, Senhor, porque nós queremos uma vida de cruz, Senhor. Nós queremos ouvir tua ordem, Senhor. Queremos, ó Deus, nos santifique em tudo, Senhor, em todo espírito, alma e corpo, e nos conserva santo e irrepreensível para a vida do Senhor Jesus, porque fiel é o Senhor que nos chamou, o qual também fará. Nós queremos, Senhor, nós precisamos, queremos declarar, Senhor, que nós estamos crucificados, Senhor, porque foi isso que o Senhor conquistou na cruz, e nós não queremos sair dessa posição, porque quando saímos, Senhor, nós caímos, nos afastamos de Ti. Queremos estar de volta, Senhor, no lugar que o Senhor nos resgatou para sempre, na cruz. Oh, o Senhor te resgatou na cruz do Calvário. Por isso Ele nos chama para uma vida de cruz. Eu estou crucificado com Cristo Jesus. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo Jesus. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Minha vida
profetiza. Vivo a fé do Filho de Deus, Que me amou, se entregou por mim. Estamos crucificados, Senhor, estamos. Nós declaramos porque esse feito não foi nosso, mas foi teu, Senhor Jesus. O Senhor que uma vez sendo crucificado, sua palavra diz que todo aquele que creu em ti foi crucificado contigo, para também ressuscitar contigo, Senhor. E por isso nós declaramos, pela fé em ti, Jesus, que nós estamos crucificados com Cristo Jesus. Logo nós não vivemos, mas o Senhor vive em nós. E a vida que vivemos na carne, vivemos na fé do teu Filho, Senhor. Declaramos: eu estou crucificado. Oh Deus, eu estou crucificado. Não por meus méritos, não pelos meus feitos, não pela minha boa conduta, Senhor, não. Estou porque o Senhor tomou o meu pecado e levou na cruz. Diga isso ao Senhor Jesus nessa noite, que você está crucificado, porque Ele tomou o seu pecado e cravou na cruz. Diga ao Senhor. Vai dizer a Ele: eu reconheço o Senhor. Eu reconheço, Senhor, que eu estou crucificado contigo, porque o Senhor tomou os meus pecados, que me condenariam para sempre no inferno, e cravou-os na cruz. E por isso a vida, Senhor, que eu vivo nessa carne, vivo na fé do teu Filho, Pai. É assim que nós vivemos, Senhor. É esse estilo de vida que nós queremos, Senhor. Uma vida, Deus, na carne, na fé do teu Filho, que nos amou e se entregou por nós. Nós queremos entregar nossa vida a Ti também, todo o nosso ser a Ti. E a vida que eu vivo na carne, vivo a fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso eu estou crucificado. Por isso eu estou crucificado. Eu estou, por isso eu estou crucificado. Diga isso para sua alma, diga isso para sua alma, diga. Por isso eu estou crucificado. Para quando o diabo se levantar para te acusar, você diga: por isso eu estou crucificado. Porque essa foi o amor de Deus na cruz. Por isso eu
aquilo que tem te machucado, tem te ferido na sua alma. Por isso eu estou crucificado. Diga com o pecado que tem insistido em te vencer. Por isso eu estou crucificado. Diga isso na sua natureza. Por isso eu estou crucificado. Eu estou. Por isso eu estou crucificado. Eu estou. Por isso eu estou crucificado. Te amamos, Senhor, te aplaudimos. Declaramos, Senhor, a Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não há outro Deus como tu, Senhor. Não há outro Deus, Senhor Deus e Pai. Não há outro Deus. Aleluia. Vamos pedir uns aos outros, uns pelos outros, pedindo a Deus que o Senhor leve tudo aquilo que tem sido empecilho para a minha caminhada, tudo aquilo que tem sido barreira para a minha caminhada, a dizer: eu quero crucificar, Senhor, eu quero crucificar, amém? Se você puder orar pelo seu irmão, dizer a Deus que meu irmão venha crucificar todas as coisas, tudo aquilo que tem sido pecado na vida dele, tudo aquilo que tem sido transgressão, tudo aquilo que tem sido iniquidade, Pai, fazendo na vida da minha amada Sara, Senhor, da minha irmã Sara, faz isso, Senhor, faz isso na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra a vida espiritual da minha irmã, tudo aquilo que tem resistido, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem lutado, todas as almas da terra, seja crucificado. Ele foi na cruz, Senhor, onde tudo foi consumado, Senhor. Em nome de Jesus, que Ele ande na vitória da cruz do Calvário. Ande, Senhor, na vitória da cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus. Venha, Senhor, a vida de cruz. A vida de cruz se manifeste na vida da minha irmã, Senhor. O poder da cruz, a libertação da cruz, a restauração da cruz, a novidade da cruz, seja na vida do meu irmão, Senhor, a santidade da cruz, a autoridade da cruz, Senhor, a herança da cruz, os frutos da cruz. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dê um abraço, irmão, e aplauda o Senhor. Nós queremos, a partir dessa data, iniciar um tempo de jejum, de oração, de meditação da palavra, para que a vida que
que Jesus conquistou na cruz do Calvário seja realidade na nossa vida, amém? Nós temos falado muitas vezes sobre o que Jesus fez, temos lido, mas nós precisamos nos apropriar, precisamos tomar posse, porque não existe outro estilo de vida do cristão a não ser a vida de cruz. Essa foi a conquista da cruz, porque foi assim que Jesus venceu. Jesus venceu. Amém? Para a glória do santo nome do Pai. E nós queremos essa vida. Você quer essa vida de santidade? Amém. De santificação? Amém. E a Bíblia é rica sobre esse assunto, sobre essas verdades que nós buscamos. E nós precisamos nos apropriar dessa realidade para a nossa vida. Diga, seu irmão, existe uma realidade espiritual chamada santificação, que é a vida que Deus quer que você tenha. Você crê nisso? Amém. Aleluia. E eu creio também nessa verdade que Deus nos chamou. E eu quero abrir nosso coração para isso, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, amém? Existem alguns princípios, é um texto conhecido por nós, que Deus fala da sua santificação. E isso é necessário para a glória do nome do Senhor. E nós precisamos tomar o caminho que Deus nos convida para isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós temos cantado essa verdade, temos observado, e há um clamor no nosso coração. Eu entendi do Senhor de desafiar a igreja para esses dias, antes de nós voltarmos às redes, antes de nós retomarmos a nossa vida de relacionamento, de evangelismo, de discipulado, juntos numa casa. Existe algo que nos condiciona, que nos dá poder, que nos dá quebrantamento. Existe algo que nos leva a um lugar em Deus. Por quê? Diga ao seu irmão, porque Deus é santo. E consciência da santidade, diga consciência da santidade. E realidade da santidade é bem diferente. Então nós precisamos desses dois, ter consciência e realidade de uma vida santa. Porque todo cristão é chamado para santificação. E a Bíblia relata que um dos textos que nós vamos trabalhar é esse texto, que nós temos cantado, anunciado, mas nós precisamos disso para cumprir aquilo que nós fomos chamados. Deus nos chamou. A conferência nós tratamos desse assunto, de ser chamados, mas nós queremos ser? Diga, seu irmão, o que você quer ser? O que você quer ser? Queremos ser escolhidos, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Para a glória do Senhor. Que isso agrada o Pai. Isso é a vontade de Deus. E nós queremos receber isso, porque nós estamos entendendo o nosso espírito, orando com os pastores, sentindo na nossa própria vida, de coisas que Deus precisa encerrar na nossa vida. Você reconhece que tem coisas na sua vida que precisam de uma vez por toda encerrar, quanto à natureza carnal, quanto às obras da carne. Você diz amém sobre isso? Amém. E tem coisas que muitas vezes vem insistindo
Mesmo você entregando a vida a Cristo, a gente fica dando vazão a isso. Porque quem dá vazão somos nós. Nós que permitimos, nós que abrimos a porta, nós que trabalhamos com a situação. Por quê? Porque Jesus já nos deu na cruz do Calvário vitória sobre todo o pecado. Você crê nisso? Então diga ao seu irmão, Deus quer que você ande numa vida de vitória, não uma vida de derrotas. O cristão passa por momentos de perda da batalha, passa, mas ele não perde a guerra. Ele perde algumas batalhas com o inimigo, mas ele não perdeu a guerra. Por quê? Porque ele se humilha, se arrepende, ele pede perdão. E essa é uma chave do reino. Então Deus diz: a quem a si mesmo se humilhar, Ele mesmo exaltará. Aleluia. O ditado popular, que não é bíblico, diz dentro das igrejas, quem for humilhado será exaltado. Digo, irmão, esse versículo não existe. Ah, te humilhar, irmão, então você vai ser exaltado, vai continuar sendo humilhado e vai ficar sempre humilhado, porque Deus está tratando com você mesmo. O chefe botou o dedo na sua cara, se for humilhado diante das pessoas, pois é Deus tratando com o orgulho que está em mim e você, para tirar de nós isso. Então Ele permite que a gente seja afrontado. Diga, irmão, dura coisa é essa. Dura coisa é essa. Ser afrontado. Quem gosta de ser afrontado? Com glória bem alto. Aleluia. Glória. Pensei que não ia ouvir nenhum, porque eu não gosto. Você gosta? É duro ser afrontado. Não é isso? Se tem um negócio difícil de receber, é ser contrariado e ser afrontado. Mas isso acontece. Mas ainda assim, você está sendo humilhado. Mas a palavra de Deus diz que quem a si mesmo se humilha. Amém, Jesus. Quer dizer, quem reconhece que precisa se humilhar, se arrepender e pedir perdão, recebe cura de Deus. E ele está no processo de santificação. Aleluia. Então nós queremos estar condicionados para isso, para voltar, para retomar as redes, para retomar o trabalho nos lares com a força da cruz, com o poder da cruz, com a libertação da cruz. Você crê nisso? Com o poder de salvação da cruz, com a restauração da cruz, com o batismo do Espírito Santo da cruz, com os dons da cruz. Diga: eu vou uma vida de cruz. Aleluia. Vou uma vida de cruz. E Tessalonicenses 5:23 declara: e o mesmo e o próprio Deus de paz faça o que, irmãos? O santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, mantidos de que maneira? Santos. Diz, irmão, Deus quer santidade de mim e de você. Deus quer santidade de você. Deus quer santidade plena, irrepreensível. Quer dizer, plenamente concebe irrepreensível. Quer dizer, nada que te reprove. Então, o que Deus está pedindo para nós, igreja? Ele pede para a sua igreja. Igreja, quando eu digo igreja, não é só aqui. Ele pede a igreja dele na terra, o corpo dele. Ele pede o quê? Que ela elimine da sua vida tudo aquilo que a reprova. Então, nosso desafio esses dias, esse jejum de 30 dias, nós vamos separar sexta, sábado e domingo para nos encontrar. Mas você pode jejuar todos os dias. Você pode jejuar 30 dias com Deus. Sei lá se 3 refeições, se é uma. Depende do nível que você quer de santidade. Aleluia. Depende do nível que você quer de libertação da sua carne, da minha carne. Depende do nível que nós queremos buscar em Deus. Meus irmãos, qual é o nível que você quer buscar em Deus? Médio, raso ou profundo? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E digo, seu irmão, é particular a sua busca. Eu preciso. Deus quer que a gente seja conservado irrepreensível. Quer dizer, santo, mas conservado santo. Não me santifiquei uma vez e agora eu parei. Se você parar na busca da santificação,
que vai acontecer? A gente volta ao pecado. Porque o contrário da santificação é pecado. É uma vida de, diga, contaminação. Contaminação. Porque santificação é separação. Se eu não me separo, eu me contamino. Eu me contamino com o que, irmãos? Só tem uma coisa que contamina o homem diante de Deus. Qual é? O nome disso é pecado. Então Deus tem chamado a gente para uma vida de cruz. E o texto continua dizendo: para a vinda de quem, irmãos? Senhor Jesus Cristo. Para a vinda. Quer dizer, existe uma condição da igreja para quando Cristo chamar, arrebatar ou vir buscar. Não importa, existe uma condição que eu e você precisamos estar. E eu louvo a Deus que eu estou vendo você aqui nessa noite, irmão. Que alegria te ver aqui hoje. Sorria para Ele. Aleluia. Que alegria. Sabe por quê? Porque uma sexta-feira à noite, você mora em São Paulo, você mora na cidade, uma das mais agitadas do mundo, comercialmente forte, poderosa. Não para, uma cidade que você saiu do trabalho agora, tem gente entrando para virar a noite, e tem gente virando, não para, 24 horas. Os hospitais não param, a cidade que trabalha, acorda trabalhando e dorme trabalhando. E você está aqui cansado, estudou. Diga, seu irmão, você já é um vencedor. Aleluia. Diga, seu irmão, você vai conseguir, meu irmão, um nível mais profundo em Deus de santidade. Aleluia. Você vai. Diga para Ele, porque o Senhor é por você. Ele quer isso na sua vida. Ó, seu irmão, Ele toma você pela mão direita e te ajuda. Ou pela esquerda, quem é canhoto. Não importa, Ele toma pela mão que você tem habilidade e te conduz, porque você serve um Deus que é santo. Glória a Deus. Então é uma chamada nesses dias, nesse mês, para santificar a igreja, para purificar a igreja de tudo aquilo que é repreensível. Porque o texto diz irrepreensível, e o mesmo Deus de paz vos concede santo e irrepreensível em todo o vosso espírito, alma e corpo. Irrepreensível, nada que me condene diante de Deus. E diante de quem? Do inimigo, aleluia. Aleluia. E diante dos meus irmãos, diga, diante de Deus. Diante do inimigo. E olhe para o seu irmão e diga, diante de você. Amém. Irrepreensível, você viu? É um nível alto, é um padrão alto. Deus quer que seja santo. E mais, permaneça santo. Aleluia. Porque alguns começaram na vida cristã, começaram bem, mas estão mal agora. Alguns já pararam, alguns estão desistindo, mas todos começaram na força da cruz, no chamado primeiro amor, servindo a Deus com alegria, fazendo tudo aquilo que a igreja local desafiava, tudo aquilo que Deus colocava no coração, quando Ele lia a palavra, queimava o seu coração, enchia a sua vida. Começaram correndo a boa corrida do Senhor, a carreira proposta. Olha, te chamei para a santidade, e eles aceitaram, abriram mão, mas coisas foram acontecendo, e eles foram o quê? Prestando atenção nas placas do inferno. Diga para o seu irmão, existem sinais do inferno. E são sinais para nos chamar a atenção, para a gente observar. E geralmente são sinais, diga para o seu irmão, do seu passado sem Deus. E esses sinais são para a gente parar a corrida. Estamos correndo no Espírito, avançando, rede, evangelismo, discipulado, né, debaixo da liderança, feliz com a igreja. De repente vem uma plaquinha, né, tal coisa, e você olha e você vai diminuindo, vai parando, vai observando, aí lê, aí lembra, e ele tenta te levar para trás. Diz, irmão, Deus te chama para frente. Deus te chama para frente. Aleluia. Porque para trás Ele não quer mais que você volte, nem eu. O passado tem que ser tratado da seguinte forma: com o sangue de Jesus, que perdoou de todo o pecado. Aleluia. Não tem mais poder no meu presente, não tem mais poder no meu futuro. Aleluia. Você diga, você tem coragem de dizer isso e autoridade, diga, não tem mais poder no meu presente, nem no meu futuro. Em nome de Jesus.
Aleluia. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Abra lá antes que a gente continuar o texto aqui. Eu nem vou mudar, abra lá. Que diz Jesus lá? Segundo Coríntios capítulo 5, 17 diz: aquele que está, não é isso? Eu acertei? É isso mesmo, irmãos? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo, aleluia. Se passaram as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Eu creio nisso em você. Então, diga, seu irmão, em Cristo Jesus, você é uma nova pessoa. Você conhece, você sabe o nome de quem está ao seu lado? Então diga, você não é mais a mesma Juliana. Aleluia. Que bom que meu nome. Eu sou chamado só de pastor, eu tenho nome. Você não é mais a mesma pessoa. Fala de novo, seu irmão. Fala primeiro o nome dele. E fala, em Cristo Jesus, você não é mais a mesma, o mesmo Marcelo, a mesma pessoa. Aleluia. Não é mais. Por quê? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, se tornou. Houve o processo do novo nascimento. Quando ele recebeu Cristo, aceitou a obra da cruz por ele, ele estava morto espiritualmente. Então ele nasceu. Diga para o seu irmão, a aparência não mudou. Diga para ele, mas o meu espírito mudou. Quer dizer, há uma nova vida em você. O Espírito Santo deu vida ao seu espírito morto. Então agora você tem paz com Deus. Aleluia. Vive com a alegria do Espírito Santo. E é justificado pela fé. Então você não é mais a mesma pessoa. Glória a Deus. Então diz, seu irmão, eu quero me apresentar. Aleluia. Salve aí, prazer. Meu nome é se apresenta. Fala assim o seu nome e o sobrenome. Fala Cristo. Gidson de Cristo. Pode falar. Fala Larissa de Cristo. Daniela de Cristo. Aleluia. Fala para o seu irmão. Flávia de Cristo. Fala, apresenta. Se apresenta. Marcelo de Cristo. Por que você é de Cristo? Gabriela de Cristo. Por quê? Porque agora você é filho. E filho recebe o sobrenome. Amém? Amém. Por isso que o sobrenome de Jesus era Jesus Cristo. Todo aquele que passa a ser filho de Deus é de Cristo. Então na genealogia de Jesus vem vindo. Quando chega Jesus, filho de Maria, filho de Maria, e o sobrenome dele é Cristo. Então você é de Cristo. Então se você está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e esse tudo se fez novo. É isso que Deus quer que a gente entenda. Quanto à vida passada, quanto a velho estilo de viver sem Cristo, não pode ter mais poder no presente, muito menos no futuro, porque as práticas do passado não pode ter. Porque em Cristo você se tornou novo no Espírito, você nasceu de novo. Diga, eu nasci de novo. Por isso que o símbolo do novo nascimento é o batismo nas águas. Então quando você é batizado, é símbolo que você nasceu de novo. Por isso que todo aquele que vem a Cristo precisa passar ao batismo. Não é uma escolha. Porque se ele é novo, por que ele não vai se batizar? Se ele não se batizar é porque ele ainda é velho. E sendo velho, não estou em Cristo. E se eu não estou em Cristo, a velha vida, a velha natureza vai dominar sobre mim, vai ter poder sobre mim, sobre o meu presente, e vai determinar muitas vezes o futuro. A santificação não sai de moda. Essa é a campanha eterna do céu. Porque Deus é santo. Amém, glória a Deus. Então existe uma novidade de vida. Que novidade é essa? Uma vida de cruz, uma vida de santidade.
que é para mim e para você, e que eu preciso permanecer, como diz aqui em 1 Tessalonicenses 5:23. Eu preciso permanecer. De que forma? Irrepreensível, não é isso? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Diga: quando Jesus Cristo vier, eu vou estar santificado. Aleluia. Diga, seu irmão, você não pode estar em pecado, em contaminação, em impureza, de maneira reprovável, porque quando Ele vier, Ele só vai arrebatar, só vai salvar os santificados. Aleluia. Então é isso que nós queremos. Nós queremos estar pronto para a vida do Senhor Jesus. Tem algo mais importante na sua vida? Tem algo mais extraordinário que vai acontecer nesse mundo? É o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. E nesse dia vai ser o dia da grande alegria mundial, ou da grande tristeza mundial. Porque muitos, os santificados, os que conservaram, que Deus permitiu Deus santificar o espírito, alma e corpo, e conservar o santo irrepreensível, esses serão arrebatados, serão levados, serão salvos da ira, quer dizer, da grande tribulação, e serão salvos do inferno. Aleluia. Diga, seu irmão, você nasceu para ser salvo do inferno. Aleluia. Diga com autoridade, meu irmão. Você nasceu para isso. Porque nós nascemos em mais semelhança de Deus, para voltar e permanecer em Deus. Isso quer dizer, lá na sua glória, na Nova Jerusalém, é lá o meu lugar. Diga isso. Aleluia. Então, queridos, esse dia vai ser um dia na terra de grande tristeza, porque os que ficarem lamentarão de um lamento jamais ouvido. Os que nunca ouviram vão também clamar por isso. Haverá uma confusão generalizada, porque quando Cristo arrebatar a igreja, milhares e milhares de carros baterão ao mesmo tempo, aviões cairão, trem perderão seus motoristas, as pessoas sumirão, as famílias e famílias entrarão em pânico, porque o crente da sua família foi embora, sumiu de repente, a pessoa está trabalhando e de repente do lado dela some a pessoa, só vê a roupa no chão, sobe a pessoa, a grávida com o neném na barriga, o neném sobe da sua barriga. Será um dia de muito lamento, lamento dos que sabiam e ficaram, e desespero dos que não sabiam o que aconteceu, porque em todo mundo ao mesmo tempo, num piscar, no fechar e abrir de olhos, sumirão pessoas santificadas, porque esse preparo é para a vinda do Senhor Jesus. O que nós estamos fazendo? Diga, seu irmão, sendo prudente. Por quê? A Bíblia diz que o prudente, ele se prepara sabendo que vai vir, sabendo que o seu Senhor virá, ele não fica esperando dar algum sinal, ele vive pronto, porque ele não sabe que hora ele vai vir. Então, seu irmão, você sabe que hora Jesus vai vir? Se sabe, me fala logo, que eu vou já descansar até o dia e depois eu me ponho em ordem. Porque a gente é assim, a gente se sabe que vai vir dia, né, estamos 26 hoje, né? Quem sabe que vai vir no dia 30, 29, a gente fala, deixa eu arrumar, deixa eu pedir perdão, porque amanhã vem. Em especial, infelizmente, o brasileiro, né? Ele deixa para pagar, comprou ingresso só na última hora. Pagar só na última hora, não é assim? Muitas vezes. E aí perdemos muita coisa porque somos da última hora. Depois eu vou, depois eu programo, depois e aí perdemos tanta coisa. Então eu digo, irmão, eu não quero me preparar só na última hora. Me preparar só na última hora. Fala para ele, eu sou prudente. Eu sou prudente. Amém? Amém. Várias palavras Jesus diz do servo prudente. Ele põe ordem na sua casa, já que o Senhor vai voltar, ele prepara tudo. E aqui você vai ver alguns pontos que nós precisamos entender para nos preparar. Aleluia. Aleluia. Vida de cruz exige algumas coisas. Chama a gente para algumas coisas. Por quê? Porque isso vai trazer a gente para o centro da vontade de Deus. Diga, Deus vai me santificar. Para se eu me preparar, o próprio Deus me santifica.
A santificação aqui é que o próprio Deus me separa para a salvação. Ele me faz escolhido. Ele faz separação entre o justo e o injusto, entre o fiel e o infiel. Amém? Entre o bom e o mal. O Senhor faz assim conosco. E olha aqui que a Bíblia diz. A Bíblia diz no início do verso que o próprio Deus de paz. É assim que está na sua versão? É o próprio Deus. E Ele mesmo Santifica em tudo. Porque santificação não é obra do homem. Santificação é obra do Espírito Santo em nós. Mas existem passos que eu devo obedecer. Diga, existem princípios que eu não posso quebrar. E aqui Paulo começa a falar algumas coisas para nós. E eu quero que você caminhe comigo aqui. Ele dá alguns conselhos muito bons para nós observarmos, para Deus nos santificar. Aleluia. E ele começa dizendo aqui no verso 12: irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós. Amém? Verso 12 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Está comigo aí? Amém. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos, diga, aconselham, né? A de moeda dá um conselho. Quem é que trabalha entre você? Quem preside em você? Na sua vida? Você consegue identificar? Quem trabalha entre os irmãos? Os líderes, né? Quem lidera espiritualmente sua vida. Quem é líder espiritual na hierarquia que nós temos, né? Hoje temos líderes, temos hoje pastores e temos diáconos. Que façam o que com eles? O que devem fazer? Com apreço. Grande estima. Diga, ter respeito. Respeito. Diga, grande estima. Grande estima. E honra. E honra. Isso. Porque esse é o caminho que você vai ver que vai te levar a Deus, o próprio Deus te santificar. Aleluia. Aleluia. Você deve estar pensando, mas pastor, não é jejum, oração e meditação? Bom, nós estamos começando hoje na meditação da palavra. O jejum enfraquece a força da minha carne para pecar. Por isso que você que quer ser santo precisa jejuar. Tira o poder dela. Ela perde o poder da ordem para você. Sabia que sua carne dá ordem para você? Ela tem vontade, ela fala, eu quero. E se você não tiver buscando santificação, você não resiste à ordem. Você não tem força para dizer não. Você não tem autoridade para dizer não vou fazer. E uma vez que você cai, depois se você não estiver santificando, você não tem autoridade para se humilhar e arrepender-se e pedir perdão. Você age como se nada tivesse acontecido. Isso é sua carne dominando. Diz, irmão, não deixe sua carne te dominar. Não deixe sua carne te dominar. Então, o jejum, a oração, é a busca da santificação para quê? Diga o seu irmão, para obedecer os princípios da palavra de Deus. Para obedecer os princípios. Esse é o segredo. Jejum e oração para uma vida te leva à santificação, para uma vida de cruz. E vida de cruz é o quê? Obediência aos princípios da palavra. Cruz leva a obediência. Quem anda na cruz vive morto para a sua natureza, porque ele está obedecendo e obedecer a palavra é morte para a natureza carnal e vida para a vida espiritual. Aleluia. Aleluia. É isso. Por isso que o grande desafio da sua vida é vida de palavra. Vida de palavra. Obediência à palavra. Obedecer a palavra. Jejuar pela palavra. Orar pela palavra. Pedir revelação pela palavra. Obedecer a palavra. Amar as pessoas. Pedir perdão. Se humilhar. Se arrepender. Tudo que a palavra manda. Esse é o grande desafio da vida cristã. Isso chama vida de cruz.
Mas é essa cruz que nos santifica para a vida de quem, diz a igreja? Do Senhor Jesus. Para a vida de quem, igreja? Boa noite, para a vida de quem, igreja? Graça e paz para a vida de quem, igreja? Para a vida de Jesus Cristo. Só os santos serão levados. Só os santos serão arrebatados. Isso tem que tomar nosso coração de temor e tremor e nos levar a uma busca mais intensa. Esses dias são dias para você separar o melhor tempo para Deus. O melhor tempo de oração, de leitura, de separação do alimento. Faça o jejum, fique à vontade se você quiser, né, separar café da manhã, ou almoço, ou jantar, ou separar os três, mas separe ao menos o alimento. Faça com líquido, mas separe. E enquanto isso, você clama por santidade. Existe um clamor que nós temos que ter, que isso mexe com o céu. Senhor, eu quero ser santo como tu és santo. Quando Deus encontra com Abraão, Deus diz para Abraão: sede santo, porque eu sou santo. Quer dizer, se separe para mim, porque eu sou santo. Amém, Jesus, Caminhe o caminho que é o caminho. Fale o que eu falo. Pense o que eu penso. Gosto do que eu gosto. Pratique o que eu pratico. Vá onde eu vou. Onde eu iria. Deus é assim. Nisso que Ele é santo. Santidade é estilo de vida. E o estilo de vida é uma vida de cruz. Aleluia. Onde a natureza carnal morre e a vida espiritual se manifesta. Aleluia. Trate as pessoas como eu trato, Deus diz. Responda como eu respondo. Se humilhe como eu me humilho. Ame como eu amo. Perdoe como eu perdoo. Isso é vida de cruz. Isso é morte à vida carnal, ao velho homem, ao passado. E vida ao novo homem, nascido de novo, a nova criatura que sou eu. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão, se apresente. Diga aí, Herbert de Cristo, se apresente para ele. Se apresente para o seu irmão. Diga aí, estica a mão para ele. Diga aí, sobrenome de Cristo. Aleluia. Porque eu sou filho. Glória. Verso 13, vamos ao verso 13. Então, primeiro, respeite e honre os que presidem você. Aleluia. E os tenha em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam. Tem de paz entre vós. É para ter grande estima aos seus pastores, à sua liderança. Por quê? Por causa do trabalho. Que trabalho que eles realizam? Espiritual. O trabalho de te levar uma vida de cruz para a sua santificação, para te preparar para a vida de Jesus. Digo, seu irmão, não é mole não, mano. Não é brincadeira. Diga para ele, o pastor tem que lutar por ele e por você também. Quer dizer, para uma vida de cruz, para a vida de Cristo, e levar você também a uma vida de cruz para a vida de Cristo. Por isso que esse evangelho que não mata a natureza carnal não é evangelho, não é boa nova de salvação. É qualquer notícia, menos a de salvação. Por isso, lugar que não tem salvação de pessoas, não tem chamamento para as pessoas render a vida a Cristo, que não desenvolve trabalho de evangelismo para alcançar o perdido e levar ele a Cristo, a batizar e ter uma vida de cruz, cuidado, não deve ser igreja, não deve ser a Bíblia. Então nós temos que entender, Deus nos chamou para uma vida de santidade. Por isso que alguns não querem ficar na igreja, porque tem que ser santo. Não tem como. Talvez eu seja legal com você, os pastores, vivemos um relacionamento de amor, cuidamos uns dos outros. Nós somos assim, se percebemos, pedimos perdão, vamos a uma campanha, vamos na casa dos irmãos, pedimos perdão, a gente anda em amor. Mas para Deus, para mim você pode até dizer que sim ou que não, mas para Deus Ele diz, se você quer me servir, tem que ser santo. Porque sem santidade não dá para servir. Quer dizer, sem vida de cruz, de renúncia da natureza carnal, você não se relaciona com Ele, Ele não pode se relacionar com você. Mas, meu amado, em Cristo Jesus você já é um com Ele.
Você já é uma nova criatura. Você já é alguém chamado para a intimidade do Senhor. Não vai querer viver a noite. Irmão, nem pense nisso. Nem pense nisso. Diga para ele: você é de Cristo. E Cristo é seu. Aleluia. Cristo é seu. Verso 14: irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os... Irmãos, vocês estão comigo aí? Boa noite, graça e paz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14. Vocês estão comigo aí? Versão NVI, fica à vontade. E tem uma versão que você lê um negócio falando, deve ser a mesma Bíblia. Irmãos, é isso? Você está comigo aí? Verso 14. Aconselhe os indisciplinados, os irmãos obedientes. Ele não obedece a ninguém, obedece quem é submisso, indisciplinado. Aconselhe. Conselhar o quê? Vida de cruz, meu irmão. Obedeça a palavra, jejue e ora, busque a Deus. A consolar os desanimados. Fortalece os irmãos que estão desanimados na fé. Aleluia. De pouco ânimo, né? O irmão está parando. Aconselha ele a buscar mais, conta comigo. Esse é aconselhar. O disciplinado tem que chamar a atenção. Aconselhar, meu irmão, quer obedecer, obedece. Consolar e confortar o desanimado. Alguma coisa está fazendo ele ficar batido. Ajuda ele, amém? Amparar os fracos. É isso? Isso. Tem fraco na fé. Que a palavra não tem profundidade nele, está fraco, consegue seguir com força. Então pare, ele ajude, sustente ele. Para sustentar. E tenha paciência com quem? Com todos. Então olha para o seu irmão, diga: é com todos. Fala paciência com todos. Entendeu? O final de tudo é paciência. Aleluia. Verso 15: cuidai para que ninguém retribua Mal por mal. mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Não pague o mal com o mal. Seu irmão te fez mal, falhou, não retribua, pague com o bem. Cuide, porque Deus nos retribui o bem. Verso 16: alegrai-vos ou regozijai-vos. É uma palavra antiga, regozijai-vos, né? Sempre, quer dizer, se alegre no Senhor sempre. Deus não quer você triste. Ele diz: se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Não importa o que acontecer. Regozijai-vos, orai Sem cessar. Está percebendo? São princípios que, obedecendo, nós estamos buscando que Deus nos santifique. São caminhos de santificação. Orai sem cessar. Diga, irmão, não pode parar. Não pode parar. Fala para ele, orar pelo WhatsApp é uma beleza. Escrever oração. Fala para ele, mais ou menos. Deus gosta de palavras. Deus gosta de intercessão, de declaração, de verbalização, porque Ele deu a boca para isso. Amém? Ele gosta de, muitas vezes, joelho no chão, de choro, de Pai. Ele gosta de clamor, que assim diz a Bíblia: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Jeremias 33, 3. Clama a mim. Precisa orar, mas é sem cessar. É de manhã, é de tarde, é de noite. É em tudo orar. Versos 8: sede grato por todas as coisas, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com Quer dizer, o Senhor não tem prazer em reclamação de tudo, em murmura de tudo. Deus quer que dê graça. Graça é gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, aleluia. E o Senhor, está difícil. Fala aí, vai estar mesmo. Fala em cada área da sua vida. Mas fala pelo segredo é dar graças a Deus. Dá graça, Senhor. Diga, não é assim que tem que falar: Senhor, vai me dar graça e eu te dou graça, Senhor.
Porque essa é a vontade de Deus. Presta atenção nisso. Em Cristo a vontade de Deus é que você dê graça. Passando pelo vale da sombra da morte, pela enfermidade, pela dor, pelas situações difíceis da vida cristã, dê graça. Fala assim, a sua graça me sustenta, a sua graça me basta. Verso 19, não apagueis quem? Não extingais, né? Não apague. Quer dizer, o Espírito Santo pode ser apagado na nossa vida. Quando nós não vamos uma vida de jejum, de oração e de meditação, não vamos respeitar esses princípios, ele pode ser apagado. Por quê? Porque ele está aceso. Ele vem no nosso espírito e põe a vida de Deus, fala com o nosso espírito e transmite a nossa alma. Mas se nós não buscarmos a Deus, a santificação, nós não ouviremos mais, a vida dele não virá mais o nosso espírito. E nós ficamos sem a presença do Espírito de Deus no nosso espírito. E isso é que leva muito cristão a não conseguir se levantar quando cai, a não conseguir se humilhar quando erra, a não conseguir se arrepender quando erra, a não conseguir pedir perdão quando erra. Porque seu espírito está vazio do Espírito Santo. Talvez apagou o Espírito e deixou ele, ou então se envolve na vida de Deus e vai avançando na vida de Deus, em prática daquilo que não agrada a Deus. Você corre o risco de perder a presença do Espírito Santo. E se apagar nem sempre é fácil de acender. Ele não é um fogo, mas é uma pessoa. Quer dizer, não perca a comunhão. Podia colocar aqui, não perca a comunhão com o Espírito, porque você pode quebrar a amizade com ele e ele se distanciar. Já viu alguém bravo, você triste? Já, e como, viu? Sabe o que acontece? A primeira coisa que vai acontecendo? Diga assim, mas eu não quero falar com a pessoa. Não quero falar com a pessoa. Assim é o Espírito. A gente vai perdendo amizade, o papo. Ele não vai falando mais comigo, nem. E eu vou ficando sem. Se eu ficar sem a comunhão com ele, eu não tenho como ser santificado. Porque ele é o Santo Espírito que santifica. E tem cantado isso. Esse é o desejo do nosso coração. Estar em comunhão. Comunhão quer dizer amizade, companheirismo, intimidade. Nós estamos cantando, estamos invocando. Santo Espírito, nós queremos. Por quê? Eu não quero te apagar, senão eu não te ouço mais. Diga misericórdia, Espírito Santo. Eu preciso da sua voz. Eu preciso da sua amizade, companheirismo e intimidade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. É isso, irmãos. São princípios a ser mantidos, estabelecidos para que o Senhor nos santifique. O verso 18 diz, o verso 20, né? Não desprezeis a profecia. Isso, irmão, não despreze a profecia. Não despreze a profecia. Sabe, irmãos, muitas vezes nós erramos nisso. Porque nós, muitas vezes, nos colocamos como juízes, como julgadores daquilo que Deus fala pelo seu Espírito, pela palavra profética. E nós podemos cair no risco de desprezar o que Deus falou. A Bíblia ensina, não despreze a profecia, mas examine a tudo e faça o quê? E retenha o que é bom. Mas você precisa ter cuidado. Por quê? Nós somos uma igreja que cremos nos dons do Espírito Santo. E um deles é a profecia. Queremos ver manifesto todos os outros, amém? Amém. Então nós temos muito costume de receber o que é bom. O que é bom, o que é motivador, o que é libertação, cura, provisões de Deus, ações de Deus, nós de bom grado nos alegramos. Mas quando nós erramos, nós andamos em pecado, nós não queremos que Deus fale. Por quê? Seremos envergonhados, não é verdade? É verdade. Eu sou, você não é? Você não é envergonhado quando Deus fala que você está ainda no pecado, mas não quer que Deus fale, não é assim? Pode ser, irmão, muda a sua vida, rapaz. Né? Quer dizer, a gente peca de céu aberto, onde Deus e os demônios estão vendo tudo, mas não queremos que na igreja, na santa igreja reunida, papai fale conosco. É lógico que existe a maneira de falar, como o profeta vai passar, o cuidado de passar,
Se é grave, então vamos chamar em particular. Mas não queira calar o Espírito de Deus. Não queira que ele se cale, porque se ele calar, nós perdemos a comunhão. E aí, a gente fica aqui um só com o outro. Cadê o Espírito Santo? Ó. Porque se ele não pode profetizar, se ele não pode exortar, edificar e consolar, então ele não pode ficar também. O que amigo fica com você se você não conversa com ele? Se você não tem comunhão com ele, qual é o amigo que fica? Então cuidado, não despreze. Eu faço assim, quando Deus fala comigo e é correção, eu descanso. Porque se eu não estou sentindo na hora que é comigo, que é aquilo que eu estou fazendo, eu espero. Porque se ele está falando, ele sabe do meu amanhã. Eu já passei por isso. Parecia que não era comigo. Não, porque agora nesse momento eu estou santo. Mas era comigo. Passou o tempo, aconteceu. Por quê? Aí eu lembrei, ele estava me alertando. É ou não é verdade? Então nós temos que zelar disso. Porque a gente não pode se colocar como juiz diante daquilo que Deus fala. É muito sério. Primeiro que você tem que discernir muito bem. A Bíblia diz, julga o Espírito, não o profeta. Julga o Espírito, não o profeta. Julga o Espírito, não o profeta. Julgue o Espírito que está pregando para você, não o pregador. Não olhe o pregador, olhe o Espírito que está falando. Não olhe o que profetiza, olhe o Espírito que está profetizando. Para quê? Porque se for voz de Deus, eu estou desprezando a profecia. E Paulo falava ao povo aqui que tinha profecia, tinha profeta no meio deles. Aleluia? Então, diga ao seu irmão, não despreze a profecia. Não despreze a profecia. Diga, examine tudo e retém o que é bom. Mas descanse, não murmura. E diga ao seu irmão, e nem fale para ninguém que você não concordou. Fala de novo para ele, não diga para ninguém que você não concordou. A igreja precisa ouvir isso aqui, hein? Isso ninguém precisa me falar, o Espírito Santo está me dizendo. Onde nós estamos dizendo ao outro, não concordei, o que é essa pessoa, você pode estar se levantando contra o Espírito Santo de Deus. E se você se levantar contra o Espírito Santo, não sou eu que vou tirar você da igreja, é Ele mesmo. Você sabia, o Salmo 115 diz que a cada manhã o Senhor tira os infiéis da sua casa. Ele mesmo tira. Fica pensando que é pastor, que é problema da igreja. Ele tira. Então não aceite ninguém falar para você. Por quê? Irmão, nós não podemos ser juiz de palavra. Nós temos que discernir e deixar em Deus. Aleluia? Se for de Deus vai cumprir. Se não for, é ou não é? Mas Deus tem falado conosco aqui e tem sido algo sério. E nós queremos crescer no Senhor. Amém? Diga ao Senhor, você é de Cristo. Verso 23. 22, qual é? Abstente de toda forma do mal. Faça o que com a aparência do mal? Evitai tudo que é aparência do mal, tudo que é mal. Se é mal, se vai dar mau testemunho, se é pecaminoso, se é constrangedor, evite, fuja, se afaste, peça perdão, confesse, arrependa, mas evite a aparência do mal, evite o mal. Aleluia. Evite o que é mal. Amém, Jesus. Verso último, por quê? E o mesmo Deus de paz, nós corremos tudo isso aqui que Paulo disse aos irmãos lá em Tessalônica, e o próprio Deus, se você observar e obedecer, jejuar e orar e meditar, para obedecer, para uma vida de cruz, o que vai acontecer? O próprio Deus de paz vai te santificar em tudo. Ninguém pode santificar o teu espírito, tua alma, teu corpo. Ninguém, não existe ser nenhum. Só o soberano Deus, seu Filho e seu Espírito vão separar você e vão te conservar irrepreensível, vão te manter santo. Para quê, queridos? Para a vida. Tem muitos que têm começado, mas têm caído no meio e não se levantam porque não têm buscado santificação. Começam e param. Deus não está muito interessado em como é que vai ser o seu começo, mas sim como vai ser o seu fim. Como é que você vai acabar na presença de Deus? Jacó começou muito ruim.
enganador, mas acabou como príncipe de Deus. Glória a Deus. Abraão, Isaac e Jacó, ele é referência, ele é patriarca, vai estar conosco na glória, porque acabou bem. Como é que ele acabou bem? No dia que o Senhor veio a ele tinha cumprido o propósito dele, tinha um homem santificado e fez tudo que Deus falou para ele. Você tem que entender isso. Aleluia. Ainda que é tão lindo que aí Isaac foi enganado pelo próprio filho, Deus falou, não, que Isaac não tem nada a ver com Isaac, foi o filho. Isaac fez o que tinha que ser feito. É isso que é santificação até a vinda de Jesus. Você fez o que tinha que ser feito. Como vai ser o nosso fim? É isso que o Deus, o próprio, vai nos santificar. Para a hora do Senhor Jesus. E é isso que eu e você precisamos andar em alerta. Ele vai voltar. Amém. Então muitos têm perdido essa hora. Estão despreparados para essa hora. Muitos, a igreja não tem anunciado essas verdades. Então os crentes estão displicentes. Estão perdendo tempo, brincando com o tempo, brincando com o pecado. Não se arrependem, não se humilham, não pedem perdão, não reatam com os irmãos, não buscam a santificação. Eles estão despreparados. Deus não pode santificá-los, porque eles não observam os pontos que nós vimos aqui, de 12 a 22, não veem. E Deus não pode conservá-los irrepreensíveis, porque eles têm caído e não têm força para se levantar. Já pensou nisso? Corria bem, servia bem, era uma bênção, estava no primeiro amor, e agora? Muitos têm perdido sua coroa, perderam a posição, não são espirituais mais, atentaram para os brilhos do inimigo, os enganos do inimigo, e pararam para observar, não correram, não buscaram, não foram atrás de se arrumar, de buscar a santificação. Diz, irmão, nunca desista. Não pare, meu amado, de buscar a sua santificação. Aleluia. E eu repito, eu estou feliz com você nessa noite, porque você aqui é um sinal que você não está desistindo de buscar a sua santificação. Amém? É isso. E o mesmo Deus de paz. Então é tempo de jejum, é tempo de oração sem. Nós precisamos virar aqueles que oram por tudo. Que ora por tudo. Que tudo é motivo de orar quando estiver junto aos irmãos. Amém. Que precisa ter um tempo de oração. Nós estamos tendo muito tempo de muita coisa, mas o menos de oração. Oração é boa pelo celular, mas não temos clamor particulares, juntos. Nosso encontro com o Senhor, Mateus 6, entra no teu quarto. Ser intenso nisso, irmãos. E depois em comunhão juntos. Amor. Sem cessar, como diz 5,17, né? Sem cessar. E aí, irmãos, eu vejo que aqui, cumprindo um, Deus te leva a viver o outro. Mas um você também, se você quebrar o princípio desse, também você não vai conseguir cumprir o outro. Se você não ora sem cessar, você não vai ser grato. Porque quem é agradecido, ora em todo o tempo. Isso é fato. Aí, não é? Deus nos chamou para a santificação. Por quê? Para encerrar, vem comigo aqui no livro de Hebreus. Hebreus 12, 14. Nós concluímos nessa noite orados. Nós queremos, Senhor. Aleluia. E o desafio desses dias é estar aqui. É estar aqui. É estar aqui. Hebreus 12, 14, para nós encerrarmos nessa noite a palavra e orarmos. Procurai viver em paz e em santificação, sem a qual ninguém verá. Meu irmão, leve a sério isso. Leve-a mais sério na sua vida. Você precisa levar a santificação a coisa mais séria da sua vida.
porque sem a qual ninguém verá. A Bíblia diz aqui: tem de paz com todos, quer dizer, faça o que for para ter paz com o seu irmão, para ter comunhão, para ter perdão, para ter relacionamento, para ter companheirismo, amizade, intimidade. Faça o que for. Porque ele diz: o quanto depender de vós, ou procurai viver em paz com todos e em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E como é ver Deus? Ver Deus não é só vê-lo face a face naquele dia, porque isso aqui é direto e verdade. Ninguém vai chegar lá. Mas sem santidade nós não vemos a vida, nós não vemos o amor, não vemos o perdão, a gente não vê o companheirismo, não vê a intimidade, não vê a comunhão, a gente não vê os dons do Espírito, a gente não vê na vida de quem? Da igreja, não vê o amor de Deus reinando, não vê a presença, a graça de Deus reinando, não verá Deus, vai ver só o homem, e vai ter muitos problemas relacionados dentro da igreja, porque vai ver só o homem, não consegue ver Deus. E Deus está no seu corpo, Jesus está no seu corpo, e o Espírito Santo está no seu corpo. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Eu também creio. Vamos orar a Deus nessa noite. Vamos buscar o Senhor. Senhor, eu quero ser santo, Senhor, porque eu quero te ver. Aleluia. Aleluia. Eu quero, Senhor amado, guardar a sua palavra. Eu quero me santificar. Eu quero me santificar para a glória do seu nome. Você crê nisso? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos colocar de pé. Nós queremos, Senhor, nós queremos responder a sua palavra. Queremos, Senhor, jejuar, queremos orar, queremos, Senhor amado, meditar na sua palavra, porque queremos santificação. Nós queremos, oh Deus, queremos ser conservados santos e repreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Eu queria que você levantasse um clamor onde você está, porque agora é hora de você falar com Deus. Você e Deus agora, levante o clamor. Você comece a falar com Deus. Coloque sua mão no coração, se você pode, porque é do coração que vem as coisas. Coloque sua mão no seu coração e comece a pedir a Deus. Senhor, comece a pedir a Ele. Comece, se desligue da pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus, e comece a pedir a Deus. Deus, eu quero ser santificado por Ti. Eu quero, Pai, eu quero ser santificado por Ti. Eu quero, Senhor, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, Pai. Oh Deus, eu quero observar a Sua palavra. Quero guardar os Seus princípios, Senhor. Quero honrar a Deus. Quero obedecer a Sua verdade. Santifica-me, Senhor. Oh, de maneira irrepreensível todo o meu ser para a vinda do Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, santidade na minha vida. Eu quero uma vida de cruz. Eu quero, Senhor, renunciar toda a vida de carne, tudo que me separa de Ti, tudo que me faz pecar, transgredir, cometer iniquidade, Senhor, contra Ti, meu Deus. Em nome de Jesus eu quero ser santo. Vem, Senhor, e opera a Sua palavra em minha vida. Vem, manifesta a Sua palavra em minha vida, Senhor. Vem, Senhor, eu quero a Tua palavra em meu ser, o poder da Tua palavra. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor. Só o Senhor pode me santificar completamente. Só o Senhor pode nos manter irrepreensíveis para a vida do Senhor Jesus. Oh Pai, faz isso em nossa vida. Estaremos aqui esses dias, Senhor, buscando a santificação para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Com a sua mão no seu coração, diga: Pai, me santifica em todo o meu espírito, alma e corpo. Me conserva irrepreensível para a vida do Senhor Jesus.
Fiel é o Senhor que me chamou, o qual também fará. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados, jejua. Separe uma das refeições ou 3, mas separe de alimento. Você e beba, mas jejue. Ore mais que o normal. Acorde mais cedo para orar. Ore de tarde, ore de noite, ore de madrugada. Vamos buscar esses dias. Isso é particular, mas eu desafio você a buscar fora dos horários que você ora. Vai além. Leia mais, além do que você já lê. Jejue mais do que você já jejua. Eu sei que o Senhor te levará à santificação. E te levará a uma vida de cruz. De cruz. E Ele mesmo vai te preparar para a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Esse irmão vai e vive em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que seu único Filho Ele deu, para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo